ouvir bem, né? Eu sou João Paulo Lima, daqui de Fortaleza, sou um artista independente da dança. Também estou ali pelas áreas do teatro e performance e da literatura. A minha primeira formação foi em letras, então eu estou sempre conectado com a literatura. Moro aqui, sou daqui, né? Mas ano passado também já tinha participado do evento de Santa Catarina, convidado pelo Rodolfo. Mais uma vez, obrigado pela lembrança. E foi super bacana ano passado, sobre corpo escrita, escrita criativa, né? E a gente experimentou as nossas falas e textos, compartilhando de alguns lugares do Brasil. Imagino que aqui também a gente também tem pessoas no caso de Natal, possível de forma densa, já que Tá nós estamos cortando, perdão, no João. quarto encontro, né, de hoje. Tá cortando para vocês ou é eu que tô cortando? Tá cortando um pouquinho. Cortou um pouco. Tá. E agora? Melhorou? Deixa eu abrir a porta do meu quarto para ver se melhora. Não sabia se era eu ou se era todo mundo. Pronto. Acho que talvez melhore um pouquinho. É porque eu deixo tudo fechado para não ter barulho. Melhorou? Agora tá bom. Uhum. Agora travou de vez. Agora travou. Que Essa não é sua. a internet. Cada um escolhe com a sua. Eu estou ouvindo todo mundo bem. Realmente está travando um pouco Oi, obrigada, filha. as imagens. Daqui a pouco eu vou, tá? Tá. Acho que é o João mesmo, né, que tá picandinho. Cada um tem a sua, essa é do papai. Bom, a gente vai papeando. A gente vai conversando, né? Não sei se alguém tem alguma reverberação, algo que ficou pipocando aí, pode puxar. Enquanto o João volta. Tá voltando. Gente, alô? Acho que voltou melhor. Acho que voltou, né? Uhum. Ok. Então, para a gente estar aqui hoje provocando um pouco sobre essa frase, né, que Rodolfo perguntou, tem algum tema ou algum título que você queria dar a essa provocação? E quando eu fui lançar um livro de literatura esse ano em janeiro, um e-book, e depois o livro físico, quando eu fui fazer o texto do livro físico da apresentação, o editor perguntou, o curador, qual o título da apresentação? E eu não sabia muito, né? Eu não estava esperando que tivesse uma apresentação, muito menos um título para a apresentação do livro. E, de repente, eu disse, vou pensar. Meia hora depois, eu disse, Thales, coloca não há poesia sem defeito. E aí, por isso que eu coloquei não há dança sem defeito. Né? A gente que faz letras também passa, como quem faz dança, por esses preciosismos, essa hegemonia do corpo, da perfeição, né? Do lugar, do templo da poesia, por exemplo, como lugar de inspiração, como um lugar extremamente historicamente construído na literatura brasileira de brancos, né?
de homens brancos. A nossa academia brasileira, a academia cearense, a academia catarinense também deve ser cheia de nomes masculinos, né, brancos. E a literatura feita pelo povo, ou a literatura de verdade, vamos dizer assim, foi esquecida, né? E a gente perdeu mais uma coisa da nossa história, mais coisas da nossa história. E aí eu coloquei não há dança sem defeito, porque é o que eu tenho aprendido e é o que eu tenho tentado transmitir, ensinar, compartilhar, né? Eu sou uma artista de Fortaleza, uma pessoa com deficiência. Eu sou amputado da perna direita desde 12 anos e eu tive um osteosarcoma. E desde os 18, 19, por ali, eu comecei a me reemendar com movimentos de arte, com música, com literatura, e depois com teatro musical, e não parei, né? Mas foi a dança que me conquistou mais na minha formação como técnico em dança contemporânea pelo curso aqui de Fortaleza, um curso público. O que seria defeito, né? Vamos perguntar para a gente aqui. O que é defeito? O que a gente pode dizer assim? Eu acho que defeito é isso. O contraste de defeito é perfeito, né? Aí o que é perfeito e o que é defeito? E aí a gente tem a palavra deficiência, que tem um radical parecido com defeito. E essa palavra, historicamente, é muito usada, né? Não, ele tem um defeito na mão. Ah, ele tem um defeito no pé. Não, ele tem um defeito no olho, né? Então é sempre muito o problema, né? O defeito é o problema. E é muito interessante. Eu fiz o meu último trabalho, o Devotees, sobre fetiche. E o mais legal é que eu estava falando com o pessoal de um evento de dança também, que o fetiche ele está para fora da hegemonia do corpo padrão, né? Você desejar, o desejo, expressar o desejo é expressar aquilo que está padronizado. Que homem bonito, que mulher bonita, que corpo lindo, que corpo gostoso. Mas o fetiche está para o não hegemônico, está para, vamos dizer, para o nosso defeito. E a gente tem esse medo de dizer, meu fetiche é esse. Sexual mesmo que eu estou falando, né? Quando a gente foge do contexto social, se mascara e assume um lugar. Às vezes, para mais, né? Não só para o nosso terapeuta, né? Não só para o nosso psicólogo, não só para a nossa melhor amiga, às vezes para algumas outras pessoas mais íntimas, mas é algo que geralmente é uma máscara, né? Mas ele está sempre num lugar ali muito tênue com o defeito, né? O esdrúxulo, o estranho, para o grau da estranheza. E eu fiz a pergunta, pode ser uma pergunta retórica também, né? O que é defeito? A gente pensar o que é defeito, né? A gente diz muito essa palavra para falar também do nosso corpo ou para falar da nossa personalidade. Eu tenho um defeito muito forte, eu tenho um defeito muito grande. Eu sou assim na nossa personalidade, né? E por isso que talvez eu tenha querido provocar, porque nós estivemos aqui de manhã, era o Lucas, né, que estava ministrando a conversa, comandando a conversa. A gente teve a Demi de manhãzinha, depois o Lucas às 12h30. Isso. Depois a Movidos. Eu lembro do sapateado, na hora do sapateado, porque ele mostrou o peg leg, né? Outro garoto, outro mais contemporâneo, amputado, né? E aí eu lembro, quando eu comecei a fazer dança, a minha primeira coreógrafa me viu no teatro musical. E aí, né, eu sou amputado e tudo, e ela é sapateadora, a Valéria Pinheiro, muito conhecida pelo sapateado caririense, né, nordestino, morou um tempo no Rio.
Aí o Lucas já fez a cara, a Val é muito conhecida, né? E a Val é muito louca mesmo, assim, muito criativa, né? E ela me viu, ela disse, tenho que trabalhar com você, vamos fazer um trabalho juntos, não sei o que. E ela sempre me falava do Peg Leg, assim, isso em 2003, 2004. Assim. E aí eu sou apaixonado por aqueles vídeos, que tem poucos dele, né? E até dia desses eu coloquei, por que choras, bipedismo, né? Brincando. Por que choras, capacitismo? Por que choras, bipedismo? Que é uma expressão que a gente brinca muito aqui em Fortaleza, né? Para debochar. O que é o defeito no peg leg, né? O que é o defeito no outro jovem lá, amputado. Até a Val falava muito. O peg leg era fantástico. Ele marcava tempo que não existia no sapateado. Então ele fez os contratempos assim que ninguém fazia. Tinha que amputar a perna, né? Ou tinha que fazer com uma outra técnica que eu descobri. E aí é muito bom você, desde o começo na dança, ver alguém que te dá um referencial de outro artista. E eu tive uma representatividade assim que eu comecei a pensar em dançar. E foi o peg leg, mesmo que eu não fosse para o sapateado. Mas, nossa, um bailarino amputado, né? Um dançarino amputado, negro. E esse defeito foi algo que me acompanhou até o momento que eu comecei a dançar. Né? Essa palavra defeito, dentro do que eu pensava que poderia ser a minha amputação, a minha deficiência. Depois, a gente subverte, né? Eu subverti isso. É como a gente brincar no mundo gay de eu sou viado mesmo, né? Pode chamar, é viado mesmo, não é ofensa, né? Então tem essa coisa de sim, deaf, somos uma cultura deaf, somos aleijados. E aí a gente toma posse do que foi ofensa para tornar as palavras nossas, né? E fazer com que essas palavras, pela representatividade que a gente cria dentro dos espaços que a gente vai trilhando, construir essa história, outra história da cultura dança não hegemônica, da cultura dança não hegemonicamente branca, padronizada, bípede e capacitista. Uma dança com... Nossa, passou uma moto aqui. Uma dança necessariamente com defeitos, para causar algum efeito. Porque eu acho que assim, o defeito, ele vai... É quase o lado, o outro par da perfeição, né? O perfeito e o defeito ali. É algo que a gente criou para pensar esse binário mesmo, né? Como a gente se acostumou nesse mundo moderno a compartimentar as coisas em bom, mal, ruim, bom, feio, bonito, né? Perfeito e defeito. E aí, esse trilha todo para falar que eu fiz um texto para o meu livro, que foi o texto que para mim representou mais, que é o poema 14. E eu digo assim: eu quero a poesia manca, a poesia torta, cocheando por aí, xingada, ofendida, poesia filha da puta, aleijada, que passa na rua e todos desolham, rejeitam seu porte, seu tamanho, a gordura que sobra sobre o seu corpo pesado. Quero a poesia escoliose, lordose, com lesões adquiridas, permanentes. Poesia acidentada, cadeirante. O verso desqualificado, sujo de tomates, ferido por pedras ou fedido de merda. Eu quero a poesia travestida, trans, muitos sexos, gêneros literários amorais. Eu quero a poesia avessa, pelo osso do tutano, da calcificação que dificulta o movimento, que acontece por dentro dos órgãos em má função. Em desordem intestinal, descatequizada, sem diagnósticos, prognósticos homeopáticos. Uma poesia alterna, cheiradora de pó, fumante de crack, toda excluída, desprovida dos melhores juízos. A poesia, enfim, ferida. E aí, quando eu fiz esse texto, eu estava pensando muito no que
depois de tanto tempo dançando, parece um outro João que vai sendo desenhado na história da minha dança, da minha vida, de o empoderamento de ser um artista deaf, de ser um artista de uma linguagem tão eugenista, né? Tão capacitista, que é a dança, tão padronizada. Ser um artista nordestino, né? Ser um artista periférico. E todos esses contras viraram prós. Então, quando é disso que eu quero falar, é isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer uma dança em que eu imagine que eu possa estar, de algum modo, superando o movimento que o bipedismo criou. Né? E quando eu falo bipedismo, é igual à heteronormatividade, né? Não são homens, é o pensamento. Né? Como falar de capacitismo, como falar de racismo. Por sinal, eu acho, às vezes, o capacitismo bem mais antigo e mais forte do que o racismo, porque ele está ainda mais por cima ainda do problema, né? Quando a gente pensar que também as pessoas negras, também as mulheres, foram em algum momento, os indígenas, foram em algum momento pessoas que pensavam que eles não podiam ou eles não conseguiriam fazer as coisas. Eles não saberiam fazer as coisas. Então, o capacitismo, ele quase que engole também o racismo, né? Ele está por dentro, no tutano, como diz aqui no texto, né? Da história. E aí foi desse defeito, dessa falta, dessa ausência, dessa lordose, dessa escoliose, dessa amputação, é que eu pensei, é daqui que eu quero pensar, fazer uma dança, uma cena, uma criação que nos leve para outros caminhos, para eu pensar com os artistas. Né? Eu acho que mais do que nunca, hoje, eu estou trabalhando num lugar, Centro Cultural Bom Jardim, que é na periferia aqui de Fortaleza, como assessor de acessibilidade. E aí perguntaram, qual é o seu plano para trabalhar com a comunidade? Como vai ser? Eu disse, eu quero começar a formação pelos gestores, pelas gerências, pelos artistas. Eu quero ver como é que a gente imagina as pessoas com deficiência, porque somos nós, os agentes criativos, que vamos entrar em contato com essas pessoas. Como nós vemos o corpo? O que nós achamos de um corpo com deficiência? O que nós achamos de um corpo que chega no centro cultural para querer fazer o curso técnico de dança contemporânea, que tem uma grade curricular de balé clássico, de como é que a gente vai querer fazer uma pessoa cadeirante, cega ou surda ou outra com outra deficiência querer fazer o curso de formação básica de teatro de 1 ano e meio e fazer o curso de audiovisual e fazer o curso de design, de fotografia. Nós estamos preparados para receber esse grupo, preparados para olhar para esses grupos com uma intimidade acessibilizante e não com a normatização que nós temos de corpos déficits. Né? E aí eu acho, foi muito legal que a primeira formação, eu perguntei, vocês do cinema, do audiovisual, quantas pessoas déficits vocês já tiveram como alunos? E aí sempre teve 1 ou 2 alunos, assim, já em cada curso. E aí eu perguntei, quantos vocês escolheram para serem os protagonistas dos papéis, das chamadas, dos tutoriais, da fotografia? Né? E aí eu falei num caso específico, mas aqui perguntando para vocês quantos colegas DEFs vocês já tiveram no lugar da arte, da dança, do teatro, da cena? Alguém já teve aqui? Quantos a gente pode até ter sempre tido um, né? Mas quantos eram protagonistas, né? Quantos foram protagonistas ou protagonizadores?
das suas danças. Eu tenho 40 anos, há 2 anos, eu acho, que eu me aproximei de artistas deafs, artistas de me aproximar, de fazer coisas juntos, de participar de eventos, né? Mas talvez de uns 8 anos para cá, eu já conheço alguns, e tudo dificultava para a gente se unir, para a gente se reunir, para a gente se encontrar. A mobilidade, as condições econômicas, a facilidade, né, de editais, a quantidade de dinheiro, né? E o mais louco é que o ano da pandemia, ano passado, e esse ano foi o ano DEF, dos artistas DEF. E a gente conversando, que massa, muito evento, séries, filmes. E teve um momento que a gente conversou e eu disse, mas gente, isso tem tudo a ver com a nossa realidade, né? De alguma forma, nós somos corpos eternamente quarentenados, às vezes. Nós somos prisioneiros de uma sociedade, de uma cidade Fortaleza, de uma cidade Florianópolis, de uma cidade São Paulo, que não nos deixa se mover. Que talvez muitos não consigam ir fazer os cursos, participar das oficinas, não porque são DEFs, com certeza, mas porque falta condições, acessos. Né? Sempre quando falam para mim, João, tu é muito, tá em todo canto, né? Aí eu sempre digo, não, às vezes eu sou o único DEF do canto que vocês vão. E por isso que vocês dizem que sempre me veem, porque vocês não veem mais ninguém. Né? Tem esse tipo. Isso teria talvez o nome de defeito, no sentido mais negativo da palavra. Né? O que nos circunda de defeitos sociais, humanos, e que nos deixa numa dança que não acolhe o corpo diferente. O corpo diferente, né, não está só na esfera do corpo de outra cor da pele, né, de outra cultura, mais gordo ou mais magro. Ele também está nesse corpo que automaticamente nós apontamos ou observamos como não capaz de. E assim, eu acho que pensar nisso assim é uma vida toda, né? Eu tenho mudado quase de mês em mês, sempre uma opinião diferente e mais rebuscada ou mais reflexiva sobre o que seria capacitismo, o que seria tirar esse nome defeito do nosso vocabulário, né? Sobre a pessoa com deficiência, sobre os artistas com deficiência e imaginar que caminho a gente vai tomar para que a cada ano aumente o número de pessoas diferentes, diversas, de corpos, de corporeidades diversas nos nossos espaços, nas nossas aulas, né? Que eu lembro quando eu tive uma residência lá na Inglaterra e aí me levaram de convite para a Irlanda. Eu nunca esqueço disso porque eu achei um dos aprendizados, aqueles aprendizados de 1 minuto que serve para a vida toda. É tipo uma faculdade que você faz só naquela experiência. E aí a Cara Brandon era uma facilitadora maravilhosa. E ela trabalhava lá na Irlanda com pessoas com deficiência, em várias comunidades. E a aula dela era bem contato e improvisação mesmo, né? Só que eu fiquei maluco quando eu cheguei lá numa comunidade. Estava aquela diversidade, né? Ninguém, só os cuidadores de alguns, eram pessoas que não tinham deficiência. Todos os participantes tinham diversas características diferentes, de diversas deficiências diferentes. E aí ela começou a fazer alguns exercícios, e tinha um que era o meu xará em inglês, o John Paul, que ele era completamente parado, né? No sentido que a gente tem de corpo parado. Ele era quase todo deitado, numa cadeira de roda bem grande, né? Ele não falava, ele só ouvia e ele enxergava pouco. E aí tinha todo esse momento de em círculo, passar os exercícios. E teve um momento que foi um dos primeiros que era que cada um fazia um movimento, aí ela dava 5 segundos e ela contava, né? 5 segundos assim. Fulano. E aí 5 segundos.
Quando chegou no John, eu já estava na expectativa. Como vai ser no John? E foi do jeito que é o John. Né? Agora o John. Agora o outro. E aí a Tara disse, ele fez sim. Nós não sabemos como ele fez, mas ele fez o movimento dele. Aí eu, claro, né? Quem sou eu? Quem é a Tara para dizer que o corpo do John Paul não estava em movimento? Porque o que é movimento? Movimento é isso, né? Movimento é porque eu desenho com os braços, ou com a perna, ou com a cabeça. Né? Se o movimento, e a gente na dança está careca de saber isso, né? É igual o Lucas chegar e dizer, olha, o sapateado não é só ficar lá com os pés, tananana, repetindo uma coreografia, mas tem uma coisa de escutou o tom, o tempo, entrei, criei, confiei em mim para compartilhar com o outro, né? Tipo, tem um monte de coisa que é o sapateado. Tem um monte de coisa que é contato e improvisação, que é uma coisa que vai sendo daqui, né? É aqui dentro que o movimento está. E aí eu acho que foi um momento assim crucial de entender. É isso que eu quero pensar. É a partir daqui que eu quero pensar. Em aulas que eu vou dar, mesmo que que não seja para pessoas com deficiência, como é que eu convenço as pessoas de que esse defeito que elas acham, esse não conseguir que elas acham que tem, né, é exatamente a veracidade das coisas, né? A autenticidade do movimento deles. E aí as pessoas com deficiência, quando eu vou trabalhar com elas, eu tenho sempre que eu tenho várias características. Eu sou muito impaciente com, por exemplo, quando eu vou dar aula em algumas ONGs, aí vão os pais ou os cuidadores, né? E aí, ou então vai fotógrafos de jornal, da Bienal, e as pessoas começam a me dar muitas instruções de como são as pessoas com deficiência que elas estão acompanhando. Né? As mães dizem, olha, porque ela não consegue, olha, porque não faz isso. Aí eu, tá certo. Eu escuto tudo, né? Abstraio, pego algumas informações importantes, abstraio tudo e disso. Eu não quero acreditar no que essa outra pessoa está dizendo, porque é esse corpo que eu quero escutar, é esse corpo que eu quero aprender. E isso é um trabalho muito individual e pessoal, porque mesmo eu sendo uma pessoa com deficiência, eu também passo pelo filtro estrutural do capacitismo, né? Porque nós, pessoas com deficiência, nós somos pessoas capacitistas com a gente mesmo durante muito tempo, porque nos dizem a todo momento que você dançarino, como é? Como você faz? Entende? Então, essa formação, ela é esgarçada assim por mim a todo momento. Não posso pensar assim, não vou pensar assim. Eu quero pensar no defeito, né? Na dança que nasce do defeito, do que é difícil, do que é descoberta, do que é um exercício de descobrir a sua dança, né? A autenticidade sua, do seu movimento. E não, eu sou fãzaço do Nijinsky, sou fãzaço, né? Da Pina Bausch, de todos. Porque eu acho que ali, e muitos dançarinos que não são famosos, eles encontram no balé clássico, no sapateado tecnicamente perfeito, a sua autenticidade de movimento, né? A sua criação, o que é deles, o que é próprio, né? O que é descoberto, o que é o defeito que se torna perfeito. Né? Porque se fez de uma descoberta individual que emana eu estou falando assim, parece muito poético, mas é algo muito prático mesmo, sabe? É quase uma decisão. Você decide, você escolhe, porque é muito fácil também, de algum modo, seguir, ser técnico, ser essa perfeição esperada da dança, né? Mas também é muito difícil. Porque também é muito difícil não ser você. É muito difícil ser um artista que não assume
ser você mesmo. Criar na minha dança, por exemplo, eu estava com um dançarino, fazendo uma live com um dançarino da África do Sul, amputado, e aí ele bem jovem, né? Ele fazendo break, né? Fazendo street dance, essas coisas. E aí eu via muito assim, eu comecei a conversar com ele e disse, ó, tu não acha que às vezes tu tá imitando muito o que as pessoas com duas pernas fazem e aí, porque já é tão massa tu fazer qualquer coisa que tu faça nessa dança que tu criou, já é tudo muito fantástico, né? Ele disse, mas é um jeito que eu tenho, né, de ganhar dinheiro. Ele disse assim, mas eu não é o que eu gosto de fazer, eu danço muito sozinho em casa. Entende? Então, foi mais ou menos isso que eu fui escolhendo. Eu não quero imitar o virtuoso do bipedismo na dança. Eu quero desequilibrar, eu quero equilibrar porque eu desequilibro. Né? Eu quero levantar porque eu caio. Saber cair, saber levantar. É muita coisa, né? Assim, eu fico viajando a partir de um pensamento, mas é mais ou menos esses caminhos. E aí eu quero conversar um pouco com vocês. Assim. Provoquei, agora me provoque. Dessas perguntas ou dessas frases, falas que eu joguei aqui, né? E a gente fazer essa miscelânea, né? Construir esse momento final da miscelânea de misturar as nossas experiências do o que vocês imaginam do defeito, né? Da dança com defeito. Quando eu disse não a dança sem defeito, então a outra frase seria a dança com defeito, né? Só a dança com defeito. Tomar um gole d'água, esperando as Achei muito provocações. forte a tua fala e isso fez refletir o meu início na dança, porque quando eu iniciei a dança eu quis muito ir para a estética da técnica que me passavam como o certo, né, como o perfeito. Então eu fiz tudo que me diziam para fazer, fui para balé, fui para tudo, fui para todos aqueles padrões que se tem, né? E aí quando a coordenadora do curso da dança me disse, apesar dos vários atritos que eu tive com ela, você tem que fazer a tua dança. Ele falou, mas você está me dizendo ao contrário de tudo que eu estou fazendo? Esse tudo que eu fiz até agora, você está me dizendo, né? E aí, quando eu entendi o que é a minha dança, porque aí até então eu não estava aproveitando, né? Eu só estava indo atrás de fazer algo que o outro dizia para ser feito e para atender o que o outro queria ver, né? E aí, quando eu comecei realmente a ir atrás da minha dança, fazer a minha criação, as minhas pesquisas, aí realmente agora estou fazendo o que eu sempre pensei e de aproveitar mesmo e me divertir com o que eu faço e descobrir assim a potencialidade de mostrar para outras pessoas que esse corpo pode, o que não pode, de dividir, porque eu não digo ensinar, de trocar experiências, né? Porque aí comecei a dar curso, porque antes eu sempre tinha os outros dando curso para mim, os outros fazendo para mim. Eu disse, não, agora vamos começar, vamos dizer, você pode, e é dentro desse corpo que tu vai ensinar mesmo, e é isso que tu tem para passar para o outro, sabe? Então, foi muito grande e o quanto foi rico esse percurso todo, sabe, até eu chegar onde eu estou hoje. Como seriam para nós, que somos professores de dança, a gente receber uma pessoa com deficiência, se vocês já passaram por isso, ou já se imaginaram, ou nunca imaginaram, e como seria? Eu tenho vários relatos, assim, não só comigo, né, mas de colegas, assim, que acabam entrando em contato, contando as suas experiências ou desabafando sobre quando chegam e, eu queria fazer essa aula de jazz. Aí a pessoa é cadeirante e eu, como eu vou dar aula de jazz? Eu não sei como dar aula de jazz para uma pessoa cadeirante.
Ou de sapateado, ou de dança de salão. Eu tenho duas histórias. E não sei se vocês conhecem um cara chamado Homer Ávila. Já ouviram falar? Não, não. Vou jogar aqui no chat. Ele descobriu um câncer em uma perna, uma dor. Um mês depois ele amputou a perna. Uhum. E ele teve a perna amputada. E é linda a dança dele. Enfim, ele já era bailarino. A minha pergunta com toda com tudo que passou o dia todo, todos os casos que, pelo menos, tanto Peg Leg quanto o Aaron, no caso Homer agora, são pessoas que já eram bailarinas e tiveram um membro amputado e tiveram que lidar com isso a partir de um certo dado momento. Eu fico muito curioso como seria iniciar. Eu queria um exemplo, eu queria ver isso, eu queria ver uma história de alguém que iniciou já portador de uma deficiência. Isso eu fiquei muito curioso, pensando assim. E eu tive duas alunas, uma aluna que era cega e uma aluna com um espectro autista bem entre muito radical e entre muito sociável ainda. Ela conseguia aprender, a mãe dela era diretora de uma escola. Então, enfim, teve todo esse cuidado dela chegar para conversar comigo. E era engraçado que eu acho que tem umas horas que eu não penso muito. Tem uma coisa do sapateado que é muito intuitivo, que a gente não pensa muito. É essa energia que a Val tem. Não, vamos fazer aqui, vamos ver o que dá. Depois a gente vai ver, teorizar isso aí, tudo o que vai sair. E ver também se deu certo ou se não deu certo. Mas ambas conseguiram realizar muita dança, mesmo. E de forma até bem pouco pensada, assim, eu diria. É isso, não tinha muita teoria sobre como ia ser feito com elas. Elas tinham o mesmo tratamento das outras crianças. Tem um pino aqui, você fica na frente, executa a coreografia, no final você sai, agradece e vai embora. Então, eu fico muito curioso também de como seria. Oi? Oi? Eu acho que tinha travado um pouco. Ah, tá. Como seria esse protagonismo que você falou? Fiquei curioso pensando mesmo. Elas não eram protagonistas, elas tinham lugares de destaque, mas elas não eram protagonistas. Ninguém era protagonista. Não tinha uma dinâmica de protagonismo. Era bem uma coreografia de academia mesmo, sabe aquela coisa de final de ano? A criança vai, aprende a coreografia, faz aula o ano inteiro, aí no final ela tem uma coreografia, ela dança. Uhum. Como seria esse protagonismo mesmo? Como seria pensado a partir delas? É interessante porque quando eu falo assim, é delicado falar disso, porque assim, parece que a gente vai ter que, de repente, né? Tenho alunos talentosíssimos com ou sem deficiência, né? E aí eu vou colocar uma pessoa com deficiência porque eu quero, né? Dar essa representatividade. É das escolhas, né? Mas o protagonismo que eu falo, ele tem muito a ver com o que uma autora americana, coreana, diz, que é a intimidade acessibilizante, que eu até usei esse termo há pouco tempo. A Mia Mingus, ela fala de como é que a gente vai criando essa intimidade que meio que, não sei se normaliza, naturaliza esse corpo a que essa pessoa com deficiência é uma característica do corpo dela. E essa característica não pode e não deve impedir o seu protagonismo, a sua cena. É como se fosse assim. Agora eu quero te convidar para ser a Julieta da peça. E essa menina, ela usa muletas. E o diretor, o professor, em nenhum momento quer saber se ela tem ou não tem uma perna. Se ela usa ou não usa a muleta, ela vai ser a Julieta. Entende? Olha, dá uma bugada assim no cérebro da gente, porque como vai ser uma pessoa amputada? O Romeu ou a Julieta? Ou o Romeu e a Julieta são pessoas... Sim,
E a gente não vai tocar, talvez, no Romeu e na Julieta, no tema de que eles são amputados. Eles vão ser os mesmos amantes, vai ser o texto romântico do jeito que ele é. Entende? É como se fosse assim, vamos fazer um clássico e a atriz é uma menina cega. Vamos fazer essa propaganda. É como a gente tem feito com mais frequência, ainda bem, com a negritude, né? com as pessoas de pele mais retinta. A gente começou a colocar no outdoor, na propaganda. Eu até vi essa semana 2 cadeirantes em propagandas de TV, que eu não lembro qual era, de algum tipo de moeda, desses aplicativos. E aí um dos cadeirantes era um homem negro cadeirante, que eu achei fantástico, né? De ter sido um homem negro cadeirante. Acho que teria sido melhor e mais fácil se fosse uma mulher negra cadeirante. E ele como se fosse um executivo no tablet, né? Ou seja, deslocou totalmente a perspectiva que nós fazemos de quando essas pessoas aparecem na novela, no filme, na TV, no balé, né? Então, tá muito assim, tipo, ser capacitista é também uma escolha, sabe, às vezes. Como é que eu lido com essa pessoa que chega e ela chega com essa característica, né? Tio, eu não tenho o movimento do braço esquerdo. Tá bem, não tem problema. Isso a gente vai ver como resolve. Ok? Tem coisas que são muito simples e tem coisas que são complexas. Como é que eu crio essa intimidade que torna acessível e cria uma cultura, uma educação do acesso? Como é que eu descubro o que o outro precisa e o que eu preciso? Que informação ele me dá? Isso foi muito legal no curso técnico, quando eu comecei. Tinha professores maravilhosos, Silva Soter, o Lepec, pessoas assim que vieram, né? Que eles chegavam e diziam assim: nossa, que interessante o equilíbrio da bacia que você tem nesse exercício. Me demonstre de novo. Sabe assim? Silvia, por favor, quando eu fui fazer esse exercício, eu não consegui o equilíbrio. Tu acha que eu devo fazer, né, um movimento mais aberto ou segurar na parede? Aí ela, faz para eu ver. É uma troca mesmo, sabe? É como qualquer outro corpo. Às vezes você tem que parar, tocar, observar. Tinha até um seminário da cultura do acesso aqui, que era uma mão, um olho, um ouvido, e aí a coordenadora do evento disse: é porque a gente precisa parar, olhar, ouvir e tocar essas pessoas. Né? Essa é a cultura do acesso. Assim como também todos os corpos, a gente precisa ver as suas individualidades, senão a gente mecaniza e maquiniza tudo, né? E não cria espaços como esse, em que a gente está aqui sem respostas. A gente não está aqui achando que vai agora ter uma pessoa com deficiência como aluno, como colega, como companheiro de cena, de balé, de qualquer coisa, e está tudo resolvido. Não, é aí que vai entrar a grande graça da coisa, que é descobrir, porque eu também, né, quando fui ser dirigido por uma pessoa sem deficiência, também tinha que dizer muitas coisas para ela e ouvir muitas coisas de como ela via meu corpo, entende? É como se até a Val, ela fez uma mudança muito grande, que ela me ajudou na minha autoestima, entende? Olha como é legal. Foi uma pessoa bípede, ouvinte, vidente, que me disse: JP, você tem uma transferência de peso para a esquerda que ninguém tem no balé tão fácil. E você faz uma meia ponta sem fazer isso, porque é natural, o seu corpo já está naquele ponto e você só... Aí, a consciência de corpo que ela tinha, ela fazia: é muito legal a torção que você tem por causa da falta do membro, te faz ter uma torção fantástica. E ninguém consegue fazer isso, a não ser mexendo a perna para trás no balé, taranana, ou o tempo de pausa. Assim, muitos elogios que não eram elogios porque eu era melhor do que os outros, mas porque ela me disse, porque ela me assistia dirigindo. E aí eu fui descobrindo que, nossa, então é
é tão simples de descobrir e parece tão difícil de descobrir que nessa diferença tinha as características que ela soube ver e dizer, eu quero trabalhar com uma pessoa assim, porque ela tem características que eu não sei o que é, que eu nunca vi em ninguém. Né? Então, eu lembro que eu fui dançar com uma dançarina da Irlanda também, a Mary, e ela tinha espasmos, né? Os espasmos dela eram bem intensos. E eu fui fazer uma oficina de contato, improvisação. E era muito fantástico a pausa que tinha no movimento com ela e que eu tinha que encontrar o tempo e a direção que a mão dela iria chegar. Porque como são movimentos involuntários, né? Então, essa direção da mão dela, de repente vinha para cá e de repente vinha para cá. Antes de chegar a mim, é como se fosse um tempo muito dilatado, né? O espasmo, ele dilata o tempo e o espaço. Então, eu ficava numa busca que eu tinha que tornar o mínimo possível do meu movimento para eu entrar numa sintonia do toque da mão dela. E eu, nossa, isso já é uma coreografia fantástica, assim, né? Em que tempo eu vou me encostar no ombro dela, né? E eu disse, e aí foi legal porque eu disse, Tatara, eu não imagino, olha como é legal, assim, tipo, eu não me imagino João Paulo assim, com duas pernas. É uma das coisas que eu fiz no espetáculo meu. Não usarei mais próteses. Eu sou essa pessoa. Quem me faz João Paulo Lima hoje é este ser que não tem uma perna. Foi isso que me fez me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Né? De me assumir, de me ver, de me achar bonito, de me achar feio, de me achar gordo, magro, o que for. E eu disse para Tara, eu não imagino uma Mary sem espasmos. Entende? É tipo, para mim, se não for dançar com a Mary, é dançar com os espasmos dela. Dançar com a Welly é dançar. E eu sem uma perna, ela sem uma perna, termos um encaixe que ninguém mais vai ter, a não ser que também tenha amputações. Sabe? Tem coisas assim que, tipo, é esse encontro da diversidade, da falta, do que excede ou do que falta, que faz com que seja um encaixe que não é esse aqui, ou é esse assim, entende? E que vai de encontro ao espasmo e ao tempo do espasmo do outro. É o esforço da diversidade, né? É onde eu torno perfeito esse defeito, vamos pensar assim. Qual é o efeito que eu causo no defeito? O que mais, gente? O que mais podemos pensar? Acho que o Dani levantou a mão. Vai lá, Dani. Não, só um pouquinho da fala do João e completando a pergunta que o Lucas fez. Ele falou a questão de como é para uma pessoa que já tinha uma deficiência, ingressar na dança ou nas artes e tal, porque isso muda um pouco a percepção. E quando eu ingressei na dança em 2008, eu já tinha deficiência, eu nasci com ela, e eu não tinha, João e Lucas, nenhuma referência artística de qualquer forma, ou da dança, do teatro, de nenhuma outra, porque esse não era o meu mundo. Eu vinha do esporte, do basquete, dos esportes de contato e tal, e não tinha nenhuma. Quando eu ingresso na antiga companhia, foi como se tivesse pego um bebê do zero, tivesse apresentado para ele um universo muito novo, sem referência alguma. Eu sequer tinha assistido algum espetáculo de dança em teatro, nada. Entrei totalmente zerado. Eu até brinco que o primeiro espetáculo de dança que eu assisti foi o meu. Foi a reprodução do que eu participei em 2008. Eu tive a oportunidade de participar. João, como que isso interfere nesse fazer artístico, né? A gente vem
de uma história onde a dança desse corpo perfeito, hegemônico, principalmente com as linhas, pontas, aquela coisa e tal, que muitas vezes a sociedade te exige. Só que eu não conhecia nada disso. Eu não tinha referência de nada disso. Você citou a Pina, e a gente poderia citar muitos outros, mas que para mim não eram referências. Eu nem sequer sabia quem era a Pina Bausch. Eu não tinha a menor noção de quem fosse. Então, eu passei a beber dessa arte, dessa dança, dentro da dança que eu fazia, com artistas, com a Kindoko, com a Pulsar, com Edu Oliveira, com a Danceability e com Carolina Teixeira e tantos outros maravilhosos e maravilhosas. Eu passei a ver a dança primeiro por quem fazia deficiência, depois que eu fui estudar outros artistas, outras artistas de renome e tal, e que eu desconhecia totalmente. Então, para mim, o universo da dança, ele é muito da dança que eu executo. O outro, para mim, é o estranho, é o imperfeito, é o que não é igual, o que não é... Não sei, não é meu mundo. Eu hoje gosto, hoje assisto, hoje pesquiso muito. A primeira vez que eu fui assistir um espetáculo de dança que não tinha pessoas com deficiência, apesar de ter gostado muito, eu achei muito, poxa, mas é isso? Falta alguma coisa para mim, tinha um buraco ali, cara, como assim? Que dança é essa? Que coisa estranha. Nem vou dizer qual foi o espetáculo de dança, porque ele foi muito bom, foi de uma companhia de muito renome e tal, mas eu fiquei, cara, dança para mim não é isso. Dança para mim é esse referencial que eu fui criando. E eu acho que isso falta muito. Isso é como se fosse um bebê que tivesse quebrado com esses conceitos, porque eu não nasci com ele. Então é uma prova de que a gente pode chegar lá, de que a gente pode cortar tudo isso, de que a gente não precisa alimentar essa dança hegemônica e tal, embora eu seja exceção de ter entrado nesse movimento, entrado nessa dança aí sem referências alguma e tal, já com a deficiência, mas a gente pode construir um modelo social onde as pessoas consigam ver a nossa dança sem toda essa estranheza. Ou não, sei lá, da mesma forma que eu vejo dança de pessoas sem deficiência e eu vejo com estranheza, não sei. Sim. É muito maluco isso. Na verdade, eu acho, Dani, que tem que ser visto, né? Independente de ver com estranheza ou sem estranheza. Eu acho que tem uma questão que a gente entrou num evento e aí as pessoas estavam pensando como vai ser depois, né? Essa demanda da gente na vida pós-pandemia de trabalharmos, de sermos artistas, de irmos para as cenas, para os teatros. E aí perguntaram, e você, João, como uma pessoa com deficiência, o que você acha? Eu disse, bom, a gente está lutando para ser visto ainda, né? A gente está brigando para conseguir ir para os lugares. Imagine que a gente não chegou ainda no patamar de imaginar que depois da pandemia, como a gente vai ser visto. Porque antes da pandemia a gente não era visto. Então, depois da pandemia vai voltar a demanda novamente de eu ser um artista com deficiência e as pessoas irem para um teatro, ou para um evento, ou para uma aula, assistir, participar, independente disso. Então, eu acho que é fantástico também tu dizer que veio já com essas referências, né? Assim, já é outra construção ter primeiramente umas referências de pessoas com deficiência, tipo, totalmente diferente da minha. Eu vim ter referências de artistas assim, eu já tinha quase 8 anos dançando, mas eu acho que essa estranheza, ela vai existir, ela tem que existir, né? Ela independe também disso, mas
como é que a gente vê, enxerga, como é que a gente troca, e como é que a gente, pela estranheza, não crie uma cultura diversa a isso, né? Mas uma cultura curiosa, que incentive, que alimente, que queira trocar também, sabe? Essa questão da generosidade como artista, né? Provocar o encontro das estranhezas e não do que é convencional já, né? As técnicas, elas fazem muito isso, né? Fulano é bom e fulano é bom. Vamos fazer algo juntos, ou fazemos algo parecido, vamos fazer algo juntos. Seria tão bom se a gente topasse mais por causa do que é um entrave, ou do que é, nossa, o que é que tem aqui que eu poderia tirar e que parece difícil, né? Acho mais ou menos isso. Alguma questão mais? A Cadu quer ir na frente ou a Cadu? Eu quero falar, mas eu posso ir depois. Pode ir que eu vou arrumar aqui e daí eu já falo depois. Vocês foram para muitos lugares dos quais a maioria eu queria participar, então eu não sei sobre qual ponto eu queria muito falar. Mas teve uma fala ali do João sobre quando a mãe, o cuidador, a pessoa que está no suporte ali, chega descrevendo assim, né? Tem isso e aquilo, isso e aquele outro e tal. Quando eu vou no parquinho com a Tainá, na pandemia, nossa vida ficou basicamente, o sociável era um parquinho ali, meio ao ar livre, assim, né? E é muito doido como os pais têm uma lista completa, né? Esse aqui é tímido, não come, não faz isso, não, esse aqui é... E acho que na dança a gente vive muito isso, assim, né? Tem uma coisa de interpretar, né? A gente interpreta o que é o outro, o que é a outra, o que ela pode, né? E isso no grande geral, e quando tem alguma deficiência dessas que a gente reconhece como se fossem as deficiências, né? Ou é bípede ou não é, ou é... Né? Essas interpretações vêm mais forte ainda, né? Eu tenho essa sensação, assim. Mesmo em coisas simples, assim, né? Com a Tainá, por exemplo, ela tá ali no chão, pisoteando o chão, alguém olha e fala, ai, que bonito, ela tá sapateando. E aí eu falo, não, ela não tá sapateando, né? Ela tá, mas ela não tá, entende? Tipo, ela tá dançando, mas ela não tá dançando. Ela tá dançando, mas ela não tá dançando. Não sei se dá para entender nesse sentido. Porque o que tu interpreta que é dança não é o que ela tá fazendo, mas ela tá dançando, entende? Tipo assim, ela tá interagindo e tal, mas não tem nenhum significado, né? Tipo, ela não tá dando nenhum grau de valor da linguagem, assim, né? Isso é sapateado, isso é tal. E com as aulas, assim, enfim, né? Com essas questões todas, eu sinto muito isso, assim, né? A gente é acostumado a interpretar o que pode, o que não pode, o que faz, o que é, até onde vai a dança que eu ensino, né? Enfim, e aí são casos muitos, assim, né? Principalmente de enfiar a pessoa naquele modelo, assim, né? Eu fui convidada para ser de alunos, assim, e a gente precisaria de um dia inteiro para as histórias, assim. Mas teve um caso que eu fui convidado para ser jurado, acho que eu fui bem pouco, assim, não é uma coisa que eu tive muita oportunidade ainda. E eu fui convidado para ser jurado de uma categoria de dança inclusiva, né? Aí acabou que tiveram poucas inscrições, juntaram todo mundo. Ixi, vai cair minha internet, eu ranquei o fio. Juntaram todo mundo e foi o festival, né? E aí entrou o grupo daqui de Santa Catarina, não lembro a cidade. E resumindo, tinha uma pessoa, eu não sei qual que era a questão. Eu acho que ela era, como é que fala? Quando a pessoa não tem nenhum movimento no corpo,
Tetraplégico? Então, eu acho que era, não tenho certeza. Não cheguei a perguntar. E aí colocaram ela fantasiada de princesa, no meio do palco. E todo o grupo de balé em volta, assim, né? Fazendo alguns movimentos enfim, né? E aí entra o príncipe, né? Ela era tipo a princesa, entra uma pessoa, que eu acho que era o coreógrafo, vestido de príncipe e tal, vai lá, pega ela no colo e dança, tal. Tem uma questão que talvez tenha sido importante, talvez ela queria, não sei, tem muitas questões que se atravessam, né? Mas aí eu tinha que dar uma nota para aquilo, né? E aí eu peguei e escrevi assim: esse é meu WhatsApp, por favor, me mandar uma mensagem, eu gostaria de conversar, porque é impossível eu escrever alguma coisa agora. E escrevi assim, né? E ela me mandou um WhatsApp, aí eu expliquei para ela que eu tinha achado aquilo um tanto quanto violento. Eu fui falando, fui bem sincero, assim, né? Falei, eu achei violento, eu achei que você foi violento com essa pessoa, e eu gostaria que a gente pensasse em algumas possibilidades, né? E aí eu dei leitura, tal. Aí ela me bloqueou, eu acho, porque depois ela nunca me respondeu mais. Mas esse foi um caso, assim, emblemático, assim, né? Na minha trajetória, assim. Que, cara, é uma coisa que ou tu interpreta o que é aquele corpo, ou tu quer encaixar aquele corpo num tipo de interpretação, né? Num tipo de Sim. representação, num tipo de formato. Enfim, me veio esse caso à cabeça. A gente, aqui em Fortaleza, há 3 anos, teve uma Bienal e eu estava dentro da plataforma de acessibilidade, cuidando da plataforma. E teve um caso, assim, foi um pequeno alvoroço que eu causei, sem querer, querendo, na organização do evento. Tinha a plataforma de acessibilidade, o Anderson Leão ia até estar aqui comigo, um monte de gente, um monte de temas que a gente ia trabalhar na plataforma. E, coincidentemente, uma das residências que ia ter era com um dos bailarinos da Pina Bausch. E foram ofertadas as vagas, e uma menina, que é do esporte, ela é do basquete, cadeirante, falou comigo. Eu tinha dado umas aulas na ONG que ela trabalhava com dança. João, eu queria muito fazer o curso técnico, como eu faço? Eu disse, bom, você vai lá, se inscreve no curso técnico e faz o teste. E esse negócio da Bienal, eu disse, faça a inscrição, mande um e-mail e tudo. Eu sei que ela fez a inscrição. Ela não disse que era uma pessoa com deficiência, ela fez a inscrição dentro do Google Formulário, não tinha nada pedindo, né? E ela fez a inscrição e, por problemas de organização burocrática, eles não mandavam e-mail para quem não conseguia a vaga, eles só mandavam para quem conseguia. Então, entre outros, ela foi no dia que era o primeiro dia de oficina, pensando, será se não está o resultado? Será se todo mundo passou? Né? Será se eu passei? E ela foi. Começa o capacitismo no seu grande teatrão, que é, né, a performatividade capacitista. Umas 6 pessoas junto com ela foram pensando que tinham passado ou não sabiam. Só ela era cadeirante, no caso. As outras 5 disseram que não podiam estar na aula e que ela iam deixar assistir. A gente te deixa assistir a aula. Isso é essa história sobre depois da foto que eu vi. Acompanhando o Instagram da Bienal, de repente aparece uma foto lá, todo mundo numa barra, bem clássico assim. Era uma Bienal de dança contemporânea, mas as pessoas apareciam numa barra. O cara da Pina e a cadeirante lá no cantinho assistindo a menina. Aí foi automático, né? Eu já subi o sangue, a cabeça, e eu... Edu Oliveira, né? Edu, olha o que o vipedismo faz com a gente. Nos coloca no cantinho. Aí ele também repostou, de repente o Davi me liga dizendo que o pessoal está muito chateado com você, por que você faz isso, você está trabalhando na Bienal? Eu disse, porque eu estou trabalhando na Bienal e porque eu sou um artista com deficiência. E porque eu conheço a pessoa. E porque eu tenho que fazer isso. Quem é que ia falar no lugar dessa pessoa? Se não ela, e se não eu, e se não outros artistas com deficiência. Sim, foi uma grande merda que a Bienal fez. Não era para ela ser permitida assistir a aula
porque vocês fizeram um show em cima do show do capacitismo. Primeiro, não selecioná-la. Segundo, deixá-la assistir. E os outros bípedes não puderam assistir. Entende? Esse tipo, o favorzinho, o cuidadinho, o cuidado que se tem, o capacitismo tem com a gente, de nos tratar como anjinhos ou pets, né? Então deixaram ela lá. E ela me mandou um áudio. Foi um tempinho, assim, de 1 hora, 2 horas. Aconteceu tudo isso. E ela, João, eu fui hoje, mas foi horrível ficar lá. E me deixaram lá no canto. Não tinha elevador, me subiram. Aquele constrangimento todo, né? E aí eu me senti tão inútil, eu não vou mais amanhã. Não sei. Então foi assim, um momento de mal-estar que eu tive, né? De lidar com uma Bienal de dança contemporânea. O tema era lindíssimo, sobre o corpo e outros movimentos, que abriu o espaço para uma plataforma de discutir a acessibilidade, e o capacitismo estava com sua bandeira gigantesca acenando para a gente. Porque é esse o lugar que a gente não para. Uma menina que fazia natação e basquete desde criança, que já tinha 26 anos, ela não tinha um corpo que aquela coreografia, aquele coreógrafo poderia explorar e ver onde ela se encontrava naquele momento? Não me diga que isso é difícil de pensar, que aquele corpo é uma potência. Então imagine aí essa hierarquia dos corpos faz com a gente, né? Essa hierarquização de quem é menos deficiente, é mais eficiente, é mais apto, é menos apto, né? O capacitismo ensinando-nos, nós, pessoas com deficiência, a sermos capacitistas, acharmos que quem ouve é melhor do que quem não enxerga, que pode mais do que quem não anda, entende? Essas modulações que criaram, que não existe. Tipo, que potencialidades a gente encontra num corpo que, por não enxergar, vê pelos poros e vê com os ouvidos e sente pelo couro cabeludo, sei lá. Né? É muita coisa para a gente estar toda hora pensando mesmo, sabe? Como artista, educador, quase que esse papel de como eu me educo e como eu vou tentando criar uma atmosfera em que as pessoas, e eu também faço acreditar e a presenciar e a experienciar a corporeidade diversa. Sabe? Alguém mais? Já são 9h47, né? Eu posso dar um adendo aqui. O Acadu, não é isso? Isso. Tipo, o capacitismo, né? Ele ainda, eu olho com um olhar social, ele ainda é uma barreira que a gente tem que sempre estar lutando contra, né? É uma pedra que a gente joga nesse teto de vidro. Então, deixa as coisas muito frágeis, assim. E às vezes as pessoas falam, tipo, mas seria bem mais fácil se não tivesse capacitismo para pessoa com deficiência. Eu digo, olha, eu acho que daí eu não teria por o que lutar. Porque o que me faz me sentir vivo e apto da sociedade não é o privilégio. Mas você pode sentar lá na frente porque você é cadeirante. Você pode, porque isso fica como uma dívida histórica. Eles querem usar como um pano de fundo de dívida histórica, e para mim isso não funciona. Como cadeirante, como PCD. Então, eu tenho esse olhar, assim, para a questão do capacitismo. Porque mais capacitista que essas exceções, essas ajudas, essas reparações históricas, reparações históricas, eu acredito que para mim não funciona, porque não repara, porque a deficiência ela já dá aquela falta, ou às vezes não, a deficiência é o complemento do que faltava, né, para muitas pessoas.
Então, para mim, eu tenho esse olhar, assim, um olhar social de que o capacitismo é uma coisa que eu tenho que lutar contra, e cada vez mais que eu vou ocupando aquele lugar onde não tem acesso, onde não tem, eu estou ali, meu corpo está se fazendo presente, e o capacitismo está cada vez mais pondo no seu lugar de tipo, tá, vamos readequar as práticas. Cada vez mais, porque o capacitismo não acaba, gente. Não vai acabar. A gente não pode sonhar com o mundo idealista de que ele, pronto, amanhã a gente acorda, não tem mais capacitismo. Não. Ele vai ser igual ao preconceito. Ele vai se readequando em outras práticas, em outros formatos, em outros olhares, em outras palavras de tipo, nossa, como você é bonito, né? Mas está na cadeira de roda. Isso já é uma embelezação, um elogio disfarçado de capacitismo. E isso vai cada vez mais passando perceptivo, por isso que a gente não tem que deixar de lutar. E é um adendo do que o João estava falando aqui. Mas tem uma coisa, Cadu, que é assim, a gente é delicado, mas eu vou tentar explicar. Esses lugares, né, de conquista, as cotas, os assentos preferenciais, eles têm como base a diversidade também das nossas habilidades, né? Assim, tipo, às vezes o assento lá na frente para uma pessoa com deficiência, cadeirante, ele tem a ver com o acesso que certos tipos de características de pessoas com deficiência precisa para entrar, sair, né? Para visualizar a cena. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é tornar isso uma norma pública, né? A cultura do acesso. Esses lugares existirem. Esses lugares que contemplam a diversidade e a especificidade de certos corpos. E tornar isso uma norma em todos os lugares, né? Porque que massa que a gente vai e diz assim, eu vou sim, apesar de não ter rampa, eu irei para esse lugar. Mas eu tenho que começar a dizer, este lugar tem que ter rampa. Entende? É igual uma vez uns amigos do movimento LGBT disseram assim, vamos boicotar o bar tal aqui em Fortaleza. Faz uns 4 anos isso. Aí eu coloquei a questão, vocês boicotariam o bar se eu não conseguisse entrar por causa do acesso? Entende? Então a gente tem que começar a dizer assim, eu digo para os lugares que eu vou aqui em Fortaleza muito e começo a ir muito. Eu acho que deveria tirar aquelas pedras que ficam ali naquela entrada, porque meu amigo cadeirante veio comigo e foi uma dificuldade. Ele tem uma cadeira motorizada, e mesmo assim foi difícil entrar. E ele queria ser um cliente do bar. Porque a cultura do acesso, vamos dizer, arquitetônica, ela também é atitudinal, entende? A gente acaba fazendo com que... É como se assim, um amigo meu, Pablo, eu fui num restaurante, fantástico, o acesso lá, a altura das mesas, né? Vamos, ele vai comigo. Então, se a gente cria esse espaço possível para todos, essas pessoas elas começam a aparecer. Entende? A gente precisa aparecer, mas as especificidades dos nossos corpos precisam desse acesso, que seja pensado arquitetonicamente e que essa arquitetura ela muda por causa da nossa atitude. Só se mudou as escolas e se muda o pensamento dentro de um racismo, de um preconceito racial, porque as pessoas negras puderam ir para a escola, porque as mulheres puderam entrar na universidade, porque nós, pessoas com deficiência, começamos a nos formar, a nos tornarmos políticos, pessoas de representatividade, estudantes acadêmicos. Então, essa mudança de atitude, ela tem que ser geral. Ela acontece, sim, em cotas, porque há, sim, uma dívida histórica. Até um dia desse, nós éramos exterminados em campos de concentração antes de judeus, antes dos ciganos, antes dos gays. Primeiro, as pessoas com problemas mentais e físicos morrem. Então, um dia desses,
nós começamos leis internacionais de inclusão em que nós podíamos acessar, fazer universidade, em que os espaços tinham que ser facilitados para as pessoas com menos mobilidade. Entende? Então, não pode parar, ao contrário, enfatizar, porque é, sim, dívida histórica, sabe? E a gente tem que ver como a gente começa a entrar no lugar em que nós também somos as pessoas que geram essas políticas públicas. Tem aquela frase do nada sobre nós sem nós. Nós precisamos ser o político, o diretor de escola, o médico, o arquiteto, que está ali dizendo, mas a pessoa cega precisa desse auxílio. A pessoa surda vai precisar disso. A pessoa cadeirante vai precisar. Nós falando sobre nós mesmos, para nós mesmos. É isso que a gente tem que brigar. Mais pessoas formadas, profissionalizadas, formadoras de opinião, representativas, para que a gente consiga criar uma política em que não só o bipedismo e o capacitismo pense por nós, mas a gente está ali para cutucar e dizer, não é assim. Vamos chamar uma pessoa cega para criar essa política pública para pessoas cegas. E conversar com essas pessoas para saber qual necessidade real e prática isso vai mudar a vida delas, né? Então, gente, alguém mais? Daniel quer falar, Dani? Você quer colocar, complementar alguma coisa? Não só falar no início dessa fala agora do João, quando se falava essa questão de que nós muitas vezes reproduzimos esse capacitismo, e nós que produzimos dança, nós que produzimos arte, cinema, teatro e tal, e também somos pessoas com deficiência, muitas vezes nos colocamos nesse lugar do capacitista. Eu já tive muitas experiências de grupos, companhias e tal, que escolhiam a peso de ouro os artistas em cadeira de rodas, principalmente na dança. Porque é mais fácil, porque é mais conhecido, porque teoricamente dá menos trabalho para se compor uma coreografia e tal, mas tinha verdadeiro temor a pessoas com outras deficiências, como a visual, como pessoas com paralisia cerebral e tal. E é triste, mas a gente vê ainda pessoas dentro desse espaço selecionando. O cadeirante é melhor e tal, a pessoa que usa muleta dá certo e tal. E, cara, o deficiente visual é muito difícil trabalhar com cego. Como é que eu vou trabalhar com surdo? Como é que eu vou trabalhar com alguém que tem espasmos? Como é que eu vou trabalhar com alguém que tem paralisia cerebral e que não tem o controle do seu corpo e tal? Isso é uma reprodução do capacitismo e que muitas vezes é feito de dentro. A gente reclama muito do que é feito de fora, mas de dentro, muitas vezes, infelizmente, acontece. Uhum. A gente trabalha o tempo todo para que isso se transforme, mas está posto. Infelizmente. Tem uma coisa muito interessante que eu passei a pensar também quando eu vi essa fala da Mia Mingus, que é o futuro é DEF, né? Eu fui atrás, como assessor de acessibilidade, nos bairros que circundam o centro cultural onde eu trabalho, e os postos de saúde, as assistentes sociais, elas disseram uma coisa interessante, que as pessoas com deficiência, depois da pandemia, vão aumentar muito, né?
menos mobilidade, sequelas da Covid, né? Crianças, principalmente na infância, ela falou muito. Ela disse, João, é esse número que tem registrado aqui no posto, mas a gente já sabe que no pós-pandemia, quando a gente for fazer uma pesquisa, isso vai aumentar em números mesmo, porque nós já sabemos, de fato, pelos agentes de saúde, que há muitas pessoas que adquiriram sequelas da Covid, né? E que são pessoas que estão com menos mobilidade ou com sequelas definitivas permanentes, né? Que deixaram e vão precisar passar por um processo de reabilitação. E eu fiquei pensando exatamente no que eu li no passado da Mia Mingus, né? O futuro é DF. Nós que vivemos num mundo que está doente, nós que vivemos num mundo que os vírus estão aí, que a natureza está sendo destruída e que os nossos corpos estão sendo ameaçados a todo tempo, nós temos que sim pensar a diferença na corporeidade para imaginar como será o mundo se a gente continua adquirindo, né? Adquirindo mesmo, né? Quase que comprando novas doenças que nos causam diferenças de habilidades. Sequelas que nos levam a ter que pensar um outro corpo. E é isso, eu acho que como a gente pensa como corpo hegemônico, que essa característica que as pessoas têm é uma característica que passa dentro de uma história de mundo, né, atual ou não, mas que nós somos corpos também. Nós estamos nesse mundo passando por experiências, e essas experiências não estão sendo muito positivas, né? Essas experiências estão levando as pessoas a adquirirem algumas sequelas, e quando elas adquirem as sequelas, elas passam a se pensar pessoas com deficiência e elas passam a achar que são pessoas doentes. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que não nos acolhe, não nos comporta, não nos cria como possibilidade de existência. Então, como pensar um futuro DEF? Porque o presente, ele já é DEF. As pessoas estão, sim, adquirindo problemas cognitivos, estão adquirindo problemas, passando por problemas respiratórios, cardíacos, neuromusculares, motores, por causa da Covid e por causa de inúmeros outros vírus. Então, como nós vamos imaginar um futuro, um presente com tanta gente, que já somos 1/4 quase da população mundial? E aí nós estamos ainda em quarentena contínua. Não somos vistos, estamos ainda muito engatinhando para sermos corpos de representatividade. Ainda bem que já temos muitos. Estamos aqui, né? Então, já está no final. Falo? Não, não pode, né? Já foi, né? Gemerson? Oi. Pode Estão me sim. escutando? Claro. Estamos. Tá, vou tentar ser bem rápida essa aqui. A primeira coisa que eu ia dizer é, quando você começou a falar, como a Roberta, né, que despertou nela, despertou em mim a quantidade de alunos que eu, particularmente, já tive com alguma deficiência. E eu disse assim, não, eu já tive duas, eu estava aqui conversando com a minha esposa, não, já tive duas, daqui a pouco, não, mas já tive... E aí eu fui fazendo um remember, eu já tive muitas pessoas com alguma deficiência, e é incrível, porque a dança, ela me possibilita ver corpos, e eu tenho muita dificuldade de ver dificuldades, assim, porque eu particularmente, quando a gente lida com o corpo, a gente sabe que cada um vai ter a sua limitação e a sua dificuldade. Então, é muito estranho, na minha visão, quando tem essas diferenças, porque eu acho que a arte, principalmente a dança, ela nos educa a entender muito esse lugar, esse corpo que muitas vezes não tem um lado, ou um corpo que não enxerga, o corpo que anda de costas. Então, eu fico muito nesse lugar de pensar. E aí eu fui atrás de por que eu penso isso. E aí eu sou do Rio Grande do Norte, sou de Natal, né? Salve Daniel.
e a amiga que fez, agora que fugiu o nome, que lá a gente tem um trabalho muito forte com cadeirantes, com os deficientes, com dança. E eu tenho um grande amigo que é meu vizinho de frente, que é o Pedro, que ele é um grande exemplo dentro da nossa comunidade, que fez com que a gente não tivesse um olhar, como o que você falou, João. Ele sempre ocupou os espaços, ele nunca ficava quieto, se ele tivesse que ir até a esquina e não tivesse a cadeira, ele ia se arrastando até a esquina e comprava as coisas dele sem a mãe dele. Era uma coisa que fez com que a minha geração daquela rua, não sei, eu olho muito, muito como você falou, com esse lugar de ir para cima, de ocupar os espaços. E para quem conhece o Pedro lá, assim, é esse cara que tem essa energia. Aí eu juntei um pouco esses dois lugares. Aí eu queria trazer como último exemplo, eu que sou da dança de salão, que foi quando eu olhei para essa profissão e disse assim, nossa, que coisa. Foi quando eu vi um cego num baile. Ele era cego e ele estava dançando na ronda, sem tocar em ninguém, numa precisão, numa delicadeza, numa outra suavidade. Todo mundo queria dançar com esse cara. Era uma coisa que eu olhava e dizia assim, tá, e como é que como é que esse negócio acontece? E eu fui estudar, eu fui ver o que ele lê, eu ficava do lado dele, eu ia dançando, eu ficava olhando para ele, não, ele vai bater, não, não vai. Eu ficava nesse cuidado, mas ele tinha, as meninas, quando falavam, os homens que dançavam com ele, falavam muita coisa que eu dizia assim, olha aí, olha que coisa fascinante, né? Olha como é fascinante. E é isso, assim, eu podia me alongar aqui falando de alguns alunos que eu já tive, com dificuldade, assim, com alguma deficiência, né? Mas é isso que eu queria deixar agora, já que a gente já está no final. Obrigado. Sim. Tomara que a gente tenha mais alunos, mais colegas e que a gente trabalhe essa aproximação de uma forma diferente, né? Essa troca de uma forma diferente, sem, e aí aproveitando aqui a fala do Gemerson, sem Gemerson, e aí não é carão, não é bronca, mas sem perguntar como, porque a gente não sabe, né? É como como consegue dançar? Entende? É a mesma pergunta que eu faço para você, sei lá, para o Rodolfo. Como vocês conseguem dançar? Uma pergunta bem prática que me fazem. Como você consegue dirigir só com uma perna? Aí eu digo, eu não sei, né? Como você consegue dirigir com duas? Eu também não sei. Então estamos kits, né? Não sei explicar a habilidade que eu adquiri. Porque realmente é a individualidade e essa destreza que se cria. Porque o corpo é essa potência, né? Se perdemos a visão, se não temos a visão, se não temos a audição, o corpo comunica, o corpo aprende, o corpo ensina, o corpo transfere, desloca de alguma maneira, né? Mas eu acho fantástico a gente já ter tido, né, pelo menos essas experiências de aproximação com os corpos DEFs. Porque a gente precisa continuamente ter, até ir imaginando essa miscelânea, né, de coisas, de experiências para relatar, para trocar, para naturalizar de alguma maneira e saber que eu não preciso me preocupar tanto. Eu preciso trocar, dialogar e transferir e receber, né? Vocês falando assim, né, a gente tem o nosso máximo de tempo tá se esgotando, mas vocês fiquem à vontade, tá, João? Também fica à vontade para. Sim, sim. Mas como é a última também, eu tô de boa aqui com vocês e o papo tá gostoso, tá bom ouvir vocês. Uma coisa que eu ia comentar, né, por exemplo, em algum momento a discussão sobre sexualidade se torna, não sei qual seria a palavra, mas ela ganha um terreno, um espaço tão forte que mesmo ali as pessoas mais conservadoras e retrógradas, nem sei falar essa palavra,
passam a ser obrigadas a estar discutindo isso o tempo todo. Elas estão lutando contra, mas elas estão discutindo isso o tempo todo. A questão do capacitismo, assim, ou a questão da deficiência, por exemplo, a gente fala, você já teve, né, alunos deficientes, tal. Tem algumas, a gente está talvez se referindo a algumas categorias, tem algum fetiche, né, em algumas categorias, essa, aquela, tal, né. Mas se tu parar para pensar nas nossas práticas ao longo dos anos, a pergunta não deveria ser só se eu tive algum aluno deficiente. Deveria ser por que eu estou fazendo um esforço tão grande para lembrar quais eram as singularidades de cada corpo que estavam fazendo a minha aula, né? Porque tem alguém ali que está incomodado com o som e a gente abstrai e finge que não está vendo, tem alguém que é mais ansioso, a gente finge que é só ele se concentrar, tem alguém que é mais, né? Tem uma série de questões, assim, que precisam borbulhar. Tem uma série de coisas excluídas, né? Seja neurologicamente, seja fisiologicamente, seja microbioticamente, assim, né? Por exemplo, eu hoje me empolguei com a final da miscelânea e pedi um lanche com a Cláudia, né? E uma das deficiências mais sérias que eu carrego eu não posso comer quase nada na vida, e isso me altera completamente, isso me destrói, né? Eu tenho intolerâncias gravíssimas. E eu falei, não, eu vou comer, né? Então, esse eu aqui agora, que está mais quietinho, é um eu que está lidando com uma puta irritação interna que está falando assim, ó, agora quem que se vira? Eu me viro, né? Tipo, todas as bactérias boas que estão ali sofrendo dentro do meu estômago estão mandando informação pro meu cérebro e falando, se irrita um pouquinho só, porque tá difícil aqui dentro, né? Tu acabou de comer alguma coisa, total. E aí o João falou, né, da coisa da pandemia, assim, né? E a alimentação, por exemplo, né? Como a gente reage às nossas relações baseado no que a gente come, é uma parcela muito fundamental, assim, né? E aí eu fiquei pensando, né, na coisa que James falou, por exemplo, fui lembrando, não, opa, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Então a gente tem uma matriz para olhar que está errada há muito tempo, né? Há muito tempo. Que é aquela coisa, enquadrar as pessoas no passinho, no espelho, na coreografia, então tu abstrai tudo que escapa, né? Opa, aqui escapou, bota essa pessoa para trás, vou botar para frente uma que consegue gravar a sequência, né? Por quê, né? Tipo assim, né? Que tipo de memória tu tá valorizando, né? Enfim. Bom, alguém mais quer falar? Beleza? Só queria, né, nesse assunto aí, eu lembrei que aqui em Florianópolis, eu sou de Florianópolis, tem uma ONG chamada Surf Sem Fronteiras, que é uma ONG que, enfim, eles pegam pessoas com deficiência e levam para surfar, com pranchas adaptadas, levam pessoal que tem qualquer tipo de deficiência. E aí eu lembrei disso e falei, nossa, inclusive existiu uma campanha para eles conseguirem construir uma sede. Eu também sou músico, então a gente tocou lá sem cobrar cachê para levantar uma grana, e de lá que eu tive a experiência de dançar a primeira vez com uma aluna que era cadeirante, que depois se tornou minha aluna mesmo, a Alana, e que a gente só parou de dançar por causa da pandemia. Mas que se alguém quiser olhar no Instagram, é Surf Sem Fronteiras, é um trabalho maravilhoso, assim, é muito legal mesmo. E é uma coisa interessante, aproveitando que o Caio está falando, e a gente pode até olhar mais para artistas com deficiência de várias áreas que existem no Brasil, das artes visuais, né, das artes plásticas, da moda, profissionais de todas as áreas, sendo das artes ou não, né? Há atitudes que a gente precisa tomar no meu grupo de cultura deaf, artistas deaf do Brasil, a gente tem uns 45 artistas. E a gente se indica muito para trabalho, né? Porque, de algum modo, é a forma como a gente se encontra para a gente começar a se amostrar, como a gente diz aqui muito em Fortaleza, né? Começa a se amostrar demais, né? Ficar amostrado.
dando a oportunidade uns para os outros. Ah, a gente está precisando de um design aqui, a gente está precisando de uma consultoria de audiodescrição, olha aqui. João, vem fazer aqui o texto de início do livro do fulano. Então, a gente tem feito, nos últimos 2 anos, uma troca de experiências e de oportunidades, né? E a gente tem se conhecido mais. Então, é incrível, assim. Eu comecei a conhecer mulheres desenhistas, mulheres pintoras, cineastas, né? De todas as pontas desse país, né? De quase todas as áreas, desde o direito até a interpretação em Libras, né? Pessoas cadeirantes interpretando Libras, né? Pessoas cegas, cantoras, dançarinas, advogados e tudo. Então, eu acho que o capacitismo ele vai sendo diluído ou diminuído também quando a gente vai dando e criando as oportunidades para esses lugares, para eles serem vistos e para eles ganharem espaços, né? Então, a gente faz, como artista DEF, esse auxílio um para o outro, né? Por quê? Porque a gente passa pela experiência de não ser selecionado em um emprego ou uma vaga ainda, porque somos pessoas com deficiência, né? É como o João Bosco é um cara fantástico aqui de Fortaleza, ele trabalhou na Feira da Música. E ele deu um toque para a galera que a gente criou um palco virtual, todo um espaço, como se fosse uma arena virtual para as pessoas assistirem os shows das bandas, né? E aí o Bosco, ele é cego, e ele disse, tal hora, ó, esse efeito aqui não vai rolar. Ele é muito, assim, rude, né? Não vai rolar esse efeito aqui. As pessoas que são daltônicas, vai atrapalhar muito se elas estiverem assistindo. E aí a galera disse, como ele sabe disso? Aí eu disse, como vocês não sabem disso? Né? Então, um designer cego, né, teve a sensibilidade pela experiência de que aquele efeito iria causar dificuldade nas pessoas que tinham daltonismo. Ele não tem daltonismo, ele tem cegueira. Mas o conhecimento dele e a experiência dele fez com que ele desse um toque. E a grande preocupação da feira é como a gente tornar a feira virtual o mais acessível possível. Então, foram os artistas DEF participando das consultorias e reuniões que fez com que, não, esse aqui tem que ter audiodescrição a cada clique que a pessoa cega quiser assistir o show, a cada banda que tocar tem que ter a interpretação em Libras e a legenda. Ah, não, mas só a legenda não serve? Não, porque às vezes o surdo não é alfabetizado no português, ele não sabe ler português. Assim como nós não sabemos Libras, existem surdos que não sabem português, que não fazem leitura labial. Isso já é fato. Entende? Então, quando na feira a gente fez assim, ó, cara, a gente tem o que ensinar sim. Parem de achar que nós estamos aqui porque a feira quer se tornar acessível. Não, a feira vai se tornar acessível porque chamaram profissionais DEFs especializados em audiodescrição, em interpretação em Libras, em consultoria de acessibilidade. Entende? Então, foi uma equipe de artistas DEF que foram ganhando esse espaço, mas porque a gente teve que dizer, depois do convite, ainda dentro dessa esfera capacitista, dizer, não, mas isso não pode acontecer. Ah, por quê? Por causa que a pessoa surda não vai entender nesse momento. Porque a pessoa cega não vai conseguir acessar essa informação. Entende? Nós precisamos estar nesses lugares para nós dizermos como deve ser a largura de uma rampa, o espaço de uma porta de elevador, brigar por esse lugar. Não é o bipedismo que vai resolver isso para a gente. Sabe? Quando a mulher quis votar, não foi o homem que foi lá brigar para que ela votasse, foi a mulher que brigou. Quando a menina americana quis ir para uma escola branca, foi a mãe da menina negra americana que brigou e disse, eu vou levar e matricular minha filha. Então, somos nós, pessoas com deficiência, que vamos dizer, olha, eu sei fazer isso. Eu aprendi, sou um profissional. Ou a gente vai tomar iniciativa autônoma, ou a gente vai ganhar a oportunidade de ter que dizer, ó, eu sei fazer isso, eu estou fazendo isso, eu tenho experiência nisso, sabe? Tu falou do daltonismo ali, tem um... Não sei se vocês lembram do caso da
nada a ver, mas é mais uma curiosidade. Mas vocês lembram do caso do desenho do Pikachu, que as crianças foram parar no hospital? Não sei se vocês lembram dessa história, porque teve alguma coisa que usaram de luz, de cor, que entra numa frequência que provoca, que é gatilho para epilepsia, uma coisa assim. E aí todo mundo assistindo o desenho foi parar no hospital, assim, né? Enfim, né? Nada a ver, é mais uma coisa curiosidade, mas entra um pouco nesse lugar, né? Tu nunca ter passado por aquela discussão, né? Tu trabalha com isso, mas tu nunca passou por essa discussão, né? A gente trabalha com dança, enfim. Aí eu queria comentar também ali antes do trabalho da Movidos, a gente estava conversando um pouco, né? Tinha a intérprete, o intérprete de Libras ali na atividade deles e tal. E aí eu comentei, né? Falei, pô, que legal que é saber falar Libras para colar na escola, né? A gente começou a conversar nesse sentido, assim, né? E aí a gente foi conversando cara, como é mais importante colar na prova do que aprender a decorar e qualquer outra coisa, assim, né? Onde eu queria chegar com isso, assim, lembrando, né, da gente conversando, assim, porque é muito doido como a nossa sociedade aprende que tudo é sobre fazer de uma forma capaz, sozinho, por si, né? Tipo assim, fazer sozinho é o melhor caminho, né? E você tem que ser você tem que ter X e Y qualidades para conseguir fazer tal, tudo que foge, né? E tem uma filósofa que fala isso, que é a Erin Manning, que eu gosto muito, e quando ela fala sobre neurodiversidade e tal, o tema é inspirado no trabalho dela, e ela fala, né, sobre a coisa do suporte e tal, e fala, o autismo nos ensina muito bem sobre o quanto a gente não pode fazer sozinho, fazer por eles, etc., né? Não, o melhor ser humano que existe não pode ser sobre conseguir fazer sozinho, né? Tipo assim, mas é claro que ela está falando nesse geral de sociedade individualista, né? Propriedade privada e outras coisas, assim, né? E aí eu fiquei lembrando disso da cola e na fala do João, assim, né? Que a gente... E a gente foge mesmo, né? Que foi um pouco do que o João falou ali, né? A gente foge do... O João não, acho que foi o Daniel. Quantas vezes, né? Eu não presenciei no meu círculo, né, de dança, de companhia, isso e aquilo, a exclusão por capacidade, por biotipo, né? Não, esse corpo não vai conseguir fazer, esse corpo não pode e tal. Nunca se deu a oportunidade, né? Nem se tentou, essa é a questão, né? Tem sempre um medo de lidar e tal. E eu tive a oportunidade de dar aula, né, na FURB para dança e educação inclusiva, e uma das primeiras coisas que eu ouvi dos alunos foi, e a gente vai visitar uma ONG, né, com pessoas cadeirantes, por exemplo, né? Aí eu falei, não, se a gente precisar fazer isso, a minha aula não vai ter o menor sentido e nem tem por que ter essa disciplina aqui, né? Aí todo mundo ficou me olhando, assim. Eu falei, porque... claro, a gente pode chamar as pessoas, tal, mas a gente precisa entender nesse grupo aqui agora o que a gente descobre, né? E aí a gente foi trabalhando por esse lugar, né? Eu nem nunca tinha dado aula em nível superior e muito menos sobre o tema, assim, né? Mas foi o caminho um pouco que eu achei, assim, né? E a Erin Manning é uma pessoa que muito me inspira, né? Ela tem um trabalho fantástico sobre neurodiversidade e tal. E essa fala me resume, assim, né? Não é sobre não conseguir fazer sozinho, é sobre não alcançar a perspectiva do outro, é sobre tocar, acho que foi o João que falou, né? Você precisa tocar e tocar de novo, né? E você precisa tocar de novo e tal. E ela tem uma fala nesse sentido, assim, também, né? Você precisa parar de tocar e tocar de novo, né? Se você continuou ali, já perdeu muita coisa. Já perdeu, né? Você nunca vai alcançar outra pessoa. Mas se você não tocar e escutar de novo, né? E tal. Enfim, devaneios aqui tentando fechar o nó na minha cabeça. João. Não vai fechar. Fechar o nó na tua cabeça? Não fecha. Pelo amor de Deus. Só abre, né? Só abre. Fica lá tentando desatar. Mas muito legal, muito bom fechar o evento com vocês, com o João.
é isso, é uma miscelânea. Nem eu sei muito bem explicar a miscelânea, né? Para sorte da minha assessora de imprensa que está ali, a Nery. Mas ela disse que eu explico direitinho. Mas... Ah, obrigado, Nery, maravilhosa. Foi Ah, a muito Nery boa a publicou entrevista e tudo. Foi. tem uma entrevista do João bem linda, leiam lá. E tem a ver com a minha pesquisa, assim, né, de doutorado, tal. Até de vez em quando eu mando uns pedidos para o João de nome. Eu vou precisar desse nome dessa coreana americana que tu falou. Preciso ler-la e ler. Todo mundo leia Mia Mingos. Veja no YouTube. Eu estou tentando com um amigo traduzir um texto dela do inglês para divulgar assim em português, porque é um texto bem longo e a intimidade acessibilizadora muito boa. E essa as coisa da palestras língua, essa coisa da língua destrói, assim, né? Às vezes tem quem sabe falar inglês ou outra língua é obrigado a traduzir algum texto em algum momento, assim, né? Fico pensando. Assim. Consigo ler, mas aí eu não traduzo e quero que as pessoas leiam, né? Para divulgar a ideia mais fácil. Quero lê-la. Mas foi legal, foi bom, assim, foi um tema complexo, não sei nem como é que ele passou no edital, não, coisas muito complexas, assim, normalmente não passam, assim, né? Mas passou. E ao mesmo tempo eu fiquei feliz com as aproximações, assim, né? De lógicas que se sentiram convidadas ou confortáveis ou possíveis, assim, né? Fiquei pensando, assim, porque teve propostas completamente diferentes, assim, e eu achei interessante porque era sobre isso, né? Tipo, falar sobre neurodiversidade não está se reduzindo ao neuro, né? É a diversidade da diversidade, né? É a neurodiversidade contra a lógica típica, né? É o DEF contra a lógica capacitista, mas todas elas são essa grande maioria que quer falar, olha só, essa lógica não dá, né? E a neurodiversidade entrou nesse lugar, mas o evento acabou indo para um lugar bastante interessante nesse sentido, né, de diferença, de deficiência, de inclusão. E esse tema foi vindo, assim, né, o que me faz pensar que dentro, por exemplo, de lógicas autistas ou outros espectros, é muito complicado se sentir convidado para participar desse formato, por exemplo, né? Ah, vou oferecer uma atividade aqui na tela, com as carinhas, tudo bem quadradinho, né? Tipo assim, é outra lógica, né? Ou seja, tem uma parcela que tá, que nem o João falou, né? Que tá ali super oprimida, afogada e continua, e na pandemia continuou e vai voltar nesse sentido, assim, né? Mas é isso, só tentando amarrar um pouco do evento, assim, né? Mas bem feliz com os acontecidos, com os acontecimentos. Só agradeço. Agradeço Obrigado, ao Dani também. Pode falar, João. Sempre os eventos tenham essa capacidade que eu acho bem bacana que tenha acontecido, ainda bem, de pessoas com deficiência estejam falando da deficiência dentro de outras conversas, né? Assim, eventos sobre dança e movimento LGBT e me chamam para falar, e dança e o movimento negro e me chamam para falar. Então, é legal porque a gente vai cruzando os temas, atravessando, transversalizando as coisas, porque a realidade ela é assim, né? Ela é atravessada por muitas outras realidades e se torna uma. Então, o importante que um evento não seja falando de deficiência para que os artistas com deficiência e profissionais sejam convidados, mas que nós estejamos, né, em qualquer lugar como a gente quer estar. E o João, eu devia parar de gravar para falar isso que eu vou falar agora, mas, por exemplo, no Dança na Escola, que o João também participou, cara, teve uma quantidade enorme de inscrições e tal. E é basicamente o mesmo público que eu acesso, né? E aí, quando entrou nesse tema, por exemplo, as pessoas simplesmente não se sentiram, talvez, autorizadas a propor, mas também não vieram para discutir, problematizar, ouvir, participar, assim, né? Enfim, um pequeno desabafo sem muitos... É o silêncio, né?
É, É o claro, silêncio que nos cala, né? Qual é o silêncio? O que é que te faz ficar em silêncio, né? Isso é um tema que faz as pessoas ficarem em silêncio. Não vou tocar muito, não vou falar minhas experiências, porque talvez não sejam tão significativas, ou não sou um deficiente, ou não se sente um deficiente. Mas eu acho que é isso, como o João colocou, a gente tem que estar ativo, a gente tem que observar, não colocar no cantinho, não ter esse lugar de ficar, ai, peraí, cheio de toque. E é errando que se aprende também, a gente tem que tomar uma pancada. Né? Não me sentir com a pancada, João, nem do Rodolfo, que eu acho que é isso mesmo, a troca, tem que escutar. E é isso, você falou, já estou aqui. A próxima vez nem penso como é que ele fez, direto, fez, está pronto, é isso. Segue o a baile. gente tem seguindo o baile, eu já sei que está no final, Rodolfo, desculpa assim, mas a gente não vai ter o nosso baile, eu já estou aqui me movimentando, já vou pegar uma cerveja, a gente não vai ter nada. uma jam, né? Uma jam de final de evento. Essa coisa de só entender que a gente tem que entender que tão ridículo quanto estrutural é o capacitismo. Então, nós somos ridículos porque nós somos educados numa ética estruturalista capacitista. É desde o nascimento que a gente pergunta ou a gente é ensinado que o outro não consegue, o outro não sabe fazer porque não tem uma mão, não tem um braço, não tem uma perna, né? Desde a infância. Então, como é que a gente constitui um mundo em que a gente se reconheça capacitista? Eu, pessoa com deficiência, sou capacitista. Como é que eu brigo pelo anticapacitismo? Entende? Da mesma forma como a Djamila está lá escrevendo, como sermos antirracistas e não apenas não sermos racistas, mas como é que a gente cria uma cultura anticapacitista. Assim como a gente está brigando para criar uma cultura antirracista, em que a gente não determine as pessoas por causa da cor da pele. Então é isso, gente.